Meu nome é Amanda de Albuquerque Lima, eu sou discente do curso de Direito da UESP do campus Alexandre Alves de Oliveira e meu trabalho é denominado Releitura do Caso Algobenário à luz do neoconstitucionalismo. Ele foi orientado pela professora doutoranda Juliana Frank Brandão. Algobenário foi uma ativista alemã engajada com a luta comunista aqui no Brasil junto com seu marido Luiz Carlos Prestes. Em conjunto com a Aliança Nacional Libertadora, aqui no Brasil, eles tentaram realizar um levante popular, denominado posteriormente de Intentona Comunista, em decorrência do fracasso da empreitada e a prisão de seus dirigentes, inclusive da UCA. Assim, ela foi recolhida à casa de detenção no Rio de Janeiro. E é nesse momento que o calvário de uma mulher judia de 28 anos se acentua, porque, ao estar encarcerada, ela se encontra no previsível destino de ser extraditada de volta à Alemanha hitlerista, que asfixiava e perseguia e matava o seu povo numa espécie de solução final. É nesse momento que o advogado Heitor Lima impetra o habeas corpus 26.155 de 1966, em favor de Maria Prestes, que era o seu nome brasileiro, pedindo para que ela permanecesse aqui no Brasil, que é um efeito contrário ao típico daquele remédio constitucional, porque normalmente ele tem características associadas à liberdade de locomoção do indivíduo. Todavia, o destino trágico se concretizou e a Suprema Corte dos Estados Unidos do Brasil daquela época negou o habeas corpus. Alguns ministros chegaram nem a conhecer o pedido, que foi a sua maioria. Ocorre que esses fatos ocorreram há mais de 90 anos, de modo que os mecanismos à disposição do operador do direito que realizou a defesa foi profundamente modificado. Dessa forma, buscou-se compreender o caso em sua íntegra, as suas peculiaridades e analisar os motivos fáticos e políticos que culminaram nessa situação. Tudo isso com o intuito de gerar uma releitura do tema, tendo em vista as novas tendências inauguradas pelo neoconstitucionalismo. A pesquisa ela é bibliográfica, de caráter qualitativo e exploratório. Nesse caso, foram analisados recortes de direito material e processual vigentes à época e atualmente, aspectos sociais e práticas jurídicas da época que impediram a impetração do remédio em apreço e o seu típico desenvolvimento, e o que aconteceria com o ordenamento jurídico moderno. Quanto aos resultados, é perceptível que a ideologia comunista, aliada às políticas repressoras do governo Vargas, levaram a uma concepção por parte da sociedade de que uma mulher grávida, judia, presa, naquela situação, seria uma criminosa de alta periculosidade e que deveria ser deportada da maneira mais rápida possível, apesar do previsível destino que a aguardava. Desde o caso, diversos mecanismos de defesa dos direitos humanos em âmbito internacional e nacional foram promovidos. Nesse caso, merecem destaque, de maneira exterior, a Declaração Universal de Direitos Humanos, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. E aqui no Brasil, nós temos a Constituição Federal de 1946, o Estatuto do Estrangeiro, a Lei 6.815 de 80 e a promulgação, é claro, da nossa Constituição Cidadã de 1988. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a gente observou uma devastação de nível desproporcional e barbaridades cometidas que até hoje reverberam no cenário mundial. É dentro desse contexto que a gente passa a ter uma releitura sobre valores, princípios, garantias fundamentais, e isso é colocado como prioridade, surgindo assim um movimento denominado neoconstitucionalismo. A limitação constitucional, que é um argumento defendido pelo neoconstitucionalismo, nesse cenário era necessário traçar padrões mínimos de existência, garantindo, além disso, que os destinatários da norma, ou seja, as pessoas, tivessem ferramentas para assegurar suas ideias. O ser humano tem que ser observado como centro do ordenamento jurídico, e é nesse contexto que o princípio da dignidade da pessoa humana ganha uma roupagem de sobre-princípio, ou seja, um mandamento de otimização que deve guiar os demais conceitos e fundamentos daquela Constituição. Assim, em comparação ao sistema jurídico anterior daquela época, que era estritamente jurispositivista e que era lei, hoje a gente tem um princípio possuindo uma força normativa, que eles podem ser arguidos em defesa de qualquer pessoa. E nesse ponto a gente destaca o já mencionado dignidade da pessoa humana, o direito à vida, nesse caso tanto da própria Olga quanto do seu bebê, que no caso a gente tem aí a vida intrauterina, respeitada e garantida, tanto pelo Código Civil, em seu artigo 2º, quanto pela Declaração de Direitos Humanos, em seu artigo 3º. Além, é claro, do direito social à proteção à maternidade e o direito à participação política. Além disso, a Resolução 65/229 da Assembleia da ONU também estabeleceu regras sobre o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras, que garantia, dentre outras coisas, a proteção da mulher grávida. Mas aí a gente já tem que o próprio princípio da dignidade da pessoa humana possui como corolário a proteção a todos os indivíduos, inclusive mulheres presas. Inclusive, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, adiciona mais uma garantia, que é a vedação de brasileiros natos, permitida apenas em situações específicas para brasileiros naturalizados. Mas que mesmo nesse tipo de caso, a gente precisa que exista um acordo internacional e que esse acordo tenha um requisito de que o extraditado não vai ser submetido a tortura, penas cruéis ou tribunais de exceção. Vedação essa, inclusive, reiterada na nossa Constituição. Portanto, o direito se encontra proibido de tolerar qualquer modalidade de degradação. E, dessa forma, o indivíduo, observado como centro do ordenamento jurídico, não deve ser tratado como um mero objeto, o que afasta a possibilidade de casos como o de algobenário retornarem a acontecer.